hora que você quiser, agora depois a gente corta. Tá gravando mais a hora que você quiser, agora depois a gente corta. Shalom! Shabbat Shalom a todos. Estou adiantando um pouquinho o Shabbat Shalom porque estamos a poucas horas do Shabbat. E eu estou gravando agora porque, como, né, eu sou um Eshet Raio, então já está tudo organizado aqui em casa. A refeição do Shabbat, do Kiddush, a ralazinha, tá? Tá tudo prontinho. E o almoço de amanhã já tá tudo no esquema. Eu vou fazer um patezinho pra gente comer um café da tarde amanhã, de manhã fazer um patezinho gostoso, né, amor? Exatamente. Então, gente, a paraxá de hoje é a paraxá Noa. Essa paraxá, ela é excelente. Muitas pessoas não têm noção de como que essa paraxá é boa. Ela realmente é o elo com Gênesis, né? E Gênesis é muito extenso. Gênesis, a gente fica aí falando meses de Gênesis. E Noa também é muito grande, não é? Ele fez uma barquinha e veio de dilúvio, matou todo mundo. Não é nada disso. É muito grande e muitas das coisas que estão acontecendo hoje é reflexo daquilo que houve lá. É impressionante, Meu arsenal hoje está pequeno, tô com a Bíblia hebraica, com o meu caderninho de anotações, com a Bíblia Thompson, judaica, e com essa Bíblia nova aqui, que é da minha cunhada, Bíblia Shed. Então, crianças, vamos começar. Paraxá Noa. Noa era um homem justo em sua geração. Que é isso, homem justo em sua geração? Na época de Noa, o mundo estava atolado. Não estava atolado em idolatria, nada disso. Mas era muita perversidade. O homem tinha ficado muito perverso, de verdade. Relações sexuais ilícitas, tomava a mulher no meio da rua, a mulher estava indo pro casamento, já pegava a mulher, não tinha ninguém era de ninguém, não tinha aquela questão de casamento, de família, tinha virado assim, um negócio, Sodoma e Gomorra, não, Sodoma e Gomorra depois, bem depois, na verdade Sodoma e Gomorra que parece que quis copiar a época do dilúvio, então assim, foi uma questão, uma era muito ruim. Hoje nós vemos tanta coisa acontecendo, a gente fala bem assim, meu Deus, será que a Shein não está vendo as coisas que está acontecendo? Porque hoje a gente está numa época muito difícil, muitas coisas ruins acontecendo, porém, vamos colocar hoje em dia. Hoje nós temos leis, nós temos... Cada país, né, tem as suas responsabilidades, tem polícia. Antigamente não tinha nada, cada um por si. Então, matavam, estupravam, roubavam. A vida do ser humano não tinha nenhum valor. Tinha entrado na total perversidade. Não tinha como nada ser feito naquela época para poder... a terra ser purificada. Foi o estupim mesmo. Porém, Deus achou graça em um homem. Na verdade, é daí que a gente vê, né, que o pai dele, quando Noa nasceu, o pai dele colocou o nome de Noa, que é descanso ou consolo. Descanso de tudo que havia, né, das coisas, de como tinha se tornado o mundo. Então, Deus falou com Noa, falou que ele mandou ele fazer um barco. Esse barco, eu anotei aqui, não era uma arca, um barquinho qualquer, entendeu? Não era uma arca qualquer. Ele tinha 137 metros de comprimento. 137 metros de comprimento. É o tamanho de uma rua, gente. Uma rua inteira.
Numa rua normal, porque na minha área, né, eu trabalho com terraplanagem, numa rua normal, a rua aí tem 6 metros, só de rua, tirando as calçadas, tem 6 metros. A largura da arca, ela tinha 23 metros. E a altura, ela tinha 14 metros de altura. Aí dava mais ou menos... Foi 3 andar essa arca. Deu mais ou menos 4,66 metros de altura cada andar. Entendeu? Então, cabia todos os animais que Deus mandou colocar. Coube. Ah, mas como que coube? Gente, a gente tem animais muitíssimos grandes, mas temos animais que é infinitamente pequeno, bem pequeno. Então, se você for tirar um pelo outro, se você for a medida de um animal, o tamanho de um animal, é uma ovelha. É a média, né? Os matemáticos tiram a média, somam, né, uma quantidade e depois dividem. A medida do tamanho de um animal é a ovelha. Então, caberia 120 mil ovelhas na arca, tirando a média. Voltando a falar, tem animais muito grandes, tem animais muito pequenos. Então, tirando um pelo outro, caberiam todos na arca. O Eterno, ele nunca teve a intenção de destruir a humanidade. Se ele tivesse a intenção de destruir a humanidade, ele teria feito. Porém, se ele escolheu Noã, acho que não foi nem a questão de escolha, foi a questão de opção, né? Ele não tinha outra opção. Noã foi o único homem. Lembra lá na época de Abraão, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra? Abraão falou com o Eterno: ah, mas se tiver 50, não destruirei por amor de 50. E daí vai indo, né? Então, isso é pra gente ter noção. Entrou todos os animais do mundo na arca. E entrou Noã, a esposa, os 3 filhos, Shem, Cã, Jafé, e as mulheres deles. A gente fala nessa genealogia Shem, Cã e Jafé, mas não é porque Shem era mais velho. Mais uma vez, na Bíblia nós vemos que o escolhido ele não é o mais velho. Praticamente, a maioria das vezes, o Eterno escolheu o mais velho. Entendeu? Devido a alguns acontecimentos, Shem foi colocado como primogênito. Porém, ele não foi o primogênito. Ele, na verdade, foi o filho mais novo. A gente faz pelos cálculos, né, de quando ele entrou na arca. Quando ele saiu da arca, Moisés tinha 600 anos, e quando ele saiu da arca, o primeiro filho que Noé teve foi com 500 anos. E quando saiu da arca, Shem tinha 98. Então dá para ver claramente que Shem não foi o filho mais velho. Também não fala que ele foi o mais novo, mas mais pra frente eu vou mostrar para vocês como que mostra que ele foi o mais novo. Então, ele foi um homem muito justo, o homem mais justo na sua geração. Há uma grande discussão que será que se fosse em uma outra geração ele seria tão justo? Ou a geração dele era tão ruim, que ele era mais ou menos, mas Deus considerou ele muitíssimo justo. Mas também pode ser que se fosse na geração de Abraão, por exemplo, ele seria muitíssimo mais justo. Ou talvez que não fosse tão justo assim, entendeu? Então tem essas discussões sobre esses assuntos. Vou mandar aqui um pouquinho. Então, depois que
que Deus falou com Noé, ele ficou 120 anos construindo a arca. E ele não ficou chamando ninguém. Vamos lá para a arca. O Senhor vai destruir a terra. Não. Nenhum lugar da Bíblia está falando que ele tentou convencer ninguém. Deus falou com ele e ele fez o que Deus falou. Não sei se nós, no lugar dele, nós teríamos feito algo diferente. Porque às vezes ele poderia falar de Deus para ele. Nessa época, não esqueça que nessa época não existia idolatria. Existia tudo de ruim, mas a idolatria ainda não. Então ele poderia, né, ter chamado pessoas para tentar convencer o máximo de pessoas, salvar o máximo de pessoas da destruição do mundo. Porém, isso não foi o que aconteceu. Diante disso, não teve o que fazer. O Eterno pediu para ele fazer a arca, ele fez a arca. E mais um detalhe, a arca de Noé, ela, no hebraico original, ela é escrita da mesma forma que foi escrita sobre o cesto que foi colocado Moisés. Eu não sei, assim, explicar ainda porque coisas tão diferentes foi colocado com as mesmas letras. Porém, pode ser que Moisés veio para dar descanso ao povo que era escravo no Egito. Assim como Noa veio dar descanso à terra que estava sendo escravizada. E eu fico pensando também, provavelmente tenha sido bem difícil para Noa. Por quê? Não tinha chovido até então. Em Bereshit, deixa eu ver se eu salvei aqui. Ainda não tinha chovido na terra. Um vapor vinha de baixo para cima e regava, né, as árvores, todas as ervas. Não tinha chovido. Aí imagina como que ele ia falar, vai vir um dilúvio. Então, provavelmente, por isso que daí muitas pessoas falam, as pessoas riam dele. Não tem nada disso nas escrituras, momento nenhum. Então, eu acredito que quando fala assim, era simplesmente achismo. Eu coloquei aqui uma questão que... Por que Noa também, ele não tentou convencer ninguém, mas será que ele tentou convencer o Eterno? Eterno, será que não tem mais algumas pessoas? Pelo menos não tem, né? Nos nossos escritos, no Talmud, na Mishnah, não tem nada falando sobre isso. O dilúvio aconteceu quando Noa tinha 600 anos, né? Ele tinha 600 anos e durou 40 dias. Esse dilúvio, gente, não foi um dilúvio normal. Não foi um dilúvio normal. Dilúvio é dilúvio, né? Não foi uma chuva normal. Choveu 40 dias. Não foi apenas chuva. Nós vemos aí vários lugares. Eu já trabalhei, como eu trabalho em uma área aqui de terraplanagem que depende de chuva e sol, então às vezes a gente presta mais atenção quanto a isso. Mas já teve época de chover 60 dias e nem perto de alagar tudo, né? Devido a algumas estruturas, né? Infraestrutura das nossas cidades, até acontece alguns alagamentos, mas nem tanto. Porém, foi uma coisa assim, foi muito grande, foi gigantesca no quesito de águas. Olha, e foi aberta as fontes das profundezas. As profundezas ficam embaixo. E as janelas do céu. Isso nós vimos no estudo anterior. Que as águas de cima, o domo, que é o céu, e também as águas de baixo. No meio fica a terra. Então nós temos água de baixo. Então a água subiu, as águas de baixo subiu e as águas de cima desceu. Não foi só chuva. Foi uraquia, né? Porque o planeta, ele está em volta de água. Quando nós olhamos para cima,
Não é simplesmente céu, céu, entendeu? Fica muito vago. É água em cima e água embaixo. Se vocês olhar, fica muito claro em Gênesis, capítulo 1. Qualquer coisa, vocês voltam no estudo anterior, Bereshit, que vai estar explicando certinho com vocês. Então, o Eterno soltou corvo, pomba, e no primeiro dia, ou melhor, 27 dias do segundo mês, Noa saiu da arca. Ou seja, no primeiro dia ele ficou 11 meses, né? Então, na arca. Ele ficou 11 meses depois. No ano de idade, quando ele tinha 601 anos, ele saiu da arca. Então, Noa, ele era agricultor. Assim que ele saiu da arca, tudo se fez novo. A partir daí, tudo era muito diferente. O mundo não era igual hoje. As estações não eram igual. Não tinha sol, chuva, inverno, verão, como nós temos agora. Tudo se criou a partir daí. Não precisava de você se esforçar, plantar, entendeu? Você tinha que trabalhar. Desde Adão, você foi feito para trabalhar. A preguiça não é a preguiça é um defeito muito grande. Não vem falar que Adão não trabalhava não, porque o Eterno colocou ele no jardim para ele ser jardineiro, para ele cuidar. Entendeu? Então, estou usando o microfonezinho aqui para ver se o áudio fica melhor para vocês. Então, a gente não pode se entrar nessa questão de que o ser humano trabalhava sim, porém não como as pessoas têm que trabalhar hoje, ser escravo do trabalho. Voltando aqui, não sei se deu alguma coisa errada, se estão ouvindo certinho. Ou seja, tudo era diferente. A planta já estava lá no pé, não tinha aquela questão de você esperar anos e anos. Quando Noa saiu, olha gente, se no vídeo eu estiver misturando Noa com Moisés, eu vou me matar. Então, se tiver... Quando ele fala quando ele saiu, ele faz sacrifícios. Ele pega as aves puras e faz sacrifício com todo tipo dos animais puros que levou. Como que ele sabia o que era puro, o que não era puro? Entendeu? A gente vê que Noa já sabia o que era um animal puro e o que é um animal impuro, como está em Levítico falando, todos os animais que são puros e todos os animais que não são puros. Então Noa já sabia, tanto quanto está na paraxá anterior que estava falando sobre Caim. Então, tudo é uma questão da gente analisar. Os seres humanos eram totalmente diferentes. Ser humano, não tinha ser humano que vivia pouco. A gente vê ali de Enoque, né? Que viveu 365 anos, mas porém que ele foi andar com Deus. Então Deus arrebatou ele, que achou graça nos olhos dele. Entendeu? Então ele não morreu. Por 365 anos. Os homens viviam muito, 500, 600, 700, 800. Quem viveu mais, eu acho que foi Matusalém, que viveu 969 anos. Entendeu? Mas a partir daí, Deus falou, o homem, ele é mau. O prazo máximo que ele vai viver agora é 120 anos. O homem não comia carne, até essa época o homem não comia carne. O homem vivia estritamente de ervas, tinha ervas que foi feito para os animais e tinha frutos que foi feito para o homem. Tudo foi diferente, o tempo, o clima, tudo foi diferente após a saída de Moisés. Olha eu com Moisés de novo. De Noa. Quando ele saiu, ele levou sementes, né, claro, e plantou uma vinha. Aí, ele ia no outro dia, cadê a vinha? Não tinha o fruto. Então, ele ficou muito tempo querendo
colher aquele vinho, né? Tomar aquele vinho. Aconteceu o quê? Aquela videira frutificou e ele, a partir dali, ele fez o vinho. Fermentou o vinho e ele bebeu, mas bebeu muito. Não é igual eu que tomo meia taça de vinho, já paro. Ele bebeu muito. E aqui fala... Eu vou voltar aqui só um pouquinho. Tá aqui, ó, em Gênesis 9, 20. Noa, um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu tanto do vinho que embriagou. E seu filho descobriu a sua nudez. Quando fala descobriu a sua nudez, muita gente entende que ele tenha visto o pai nu. Entenda quando ele fala o seu filho, aí a gente fala bem assim, foi Cã. Isso não foi Cã que fez. Quando ele fala isso, na verdade é Ram, né? Porque no hebraico o nome dele é Ram. Quando fala filho, é o que, se você olhar na genealogia, Isaac, filho de Abraão. Aí eles vão falando a genealogia, né? Eles não falam neto, bisneto, tataraneto. Você não vai ver isso. Neto de fulano, bisneto, tataraneto. Você fala filho de Jacó, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Judá, filho de Rubem, entendeu? Não fala filho, não fala neto, fala filho. Então, na verdade, ele não estava falando de Ram, que é Cã. Ele estava falando de Canaã. Cã viu. Ele viu o quê? Se você pegar em outras Bíblias, a gente vai pegar na tradução do hebraico original. Vocês dão uma olhadinha em Gênesis 4:1. O homem, Adão, conheceu a sua mulher e ela concebeu. 4:25. Tornou Adão conhecer a sua mulher. Então, esse conhecer é ter relações sexuais. Teve relação sexual com sua mulher e ela teve seu filho. Quando você olha, você vai lá no 9:20, Ram viu seu pai exposto à vergonha com a sua nudez descoberta. Quando Noa acorda, ele amaldiçoa. Maldito seja Canaã. Vou voltar aqui, ó. Maldito seja Canaã, servo de servo será para seu irmão. Ele disse, bendito seja o Deus de Shem, seja Canaã servo deles, aumente Deus a Jafté, Jafé, né, que é Jafté, habite na tenda de Shem, e seja Canaã servos dele também. Então, por quê? As pessoas, mas ele amaldiçoou Cã, por que ele está amaldiçoando Canaã? Porque quem fez o ato foi Canaã. Você entra em Levítico 18:3. Eu vou pegar aqui, vou pegar essa Thompson. Vamos ver como é que tá. Vou pegar na hebraica aqui também. 18. Vou botar na hebraica. Fala aos filhos de Israel e dirás a ele: eu sou o eterno vosso Deus, segundo as obras da terra do Egito. Segundo as obras da terra do Egito, na qual estiveste, não fareis. Segundo as obras da terra de Canaã, a qual eu vos levo, não fareis. Não andeis segundo seus juízos. Aí agora eu vou terminar aqui na Thompson, porque o pessoal vai falar bem assim, vai usar só uma fonte. 18:4. Praticarei os meus juízos, guardarei os meus estatutos, para andar nele. Eu sou o Senhor. Portanto, os meus estatutos, meus juízos guardareis.
pois o homem que os cumprir viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós chegará a qualquer parente próximo para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de seu pai. Isso aqui está escrito sobre relações sexuais ilícitas. Isso era uma prática comum na terra de Canaã. Então, quando ele fala aqui, ele está falando que Canaã estuprou Noa. Ele bebeu, se embriagou e Canaã o estuprou. E Ham viu, nisso que Ham viu, Ham foi, chamou os seus irmãos e trouxeram a capa dele. Essa capa dele era a mesma capa que era usada por Adão. Então, eles viram e quando ele acordou, né, da bebedeira, ele amaldiçoou Canaã. A partir daí, a gente vê uma ruptura. Porque o que acontece? Nessa época não existia escravidão. Não existia o escravo tal, não. Todo ser humano, ele dominava sobre os animais. Agora, sobre outro ser humano não existia isso. Porém, Noé amaldiçoou e falou, servo dos servos. Então, ele saiu dali e tal. E Jefté também ficou chateado. Por quê? Porque ele era mais velho. Se você olhar lá em... Agora eu vou pegar a judaica. Gênesis 10:1. Eis a genealogia dos filhos de Noa. Sem, Cã e Jafé. Nasceram filhos após o dilúvio. Ele sempre coloca Sem na frente. Porque Sem era o escolhido de Noa. Então, Jefté não fez nada errado, porém até ajudou a colocar a capa no pai, veio de costa, não ficou olhando. Não pense, porque alguma das vezes vocês já leram a Bíblia e pensou, eles viram o pai pelado, por isso que o pai amaldiçoou. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe você amaldiçoar uma nação, um filho, porque viu o pai pelado. Não, não foi isso. Foi estupro, foi incesto mesmo. Noa não devia ter se embriagado tanto, mas eu acredito que ele ficou muito feliz com a vinha. Quem fez errado realmente foi Canaã, né? Que fez esse ato, desde o princípio do tempo já existia isso, né? E a gente vê que isso não aconteceu logo depois que saiu da arca. Por quê? Porque só entrou Sem, Cã e Jafé, as mulheres, Noé a esposa. E nessa situação já tinha Canaã, entendeu? Aí aqui a gente vê, né, sobre nascer o filho, Sem, Cã e Jafé. Porém, quando fala a genealogia, os filhos de Jefté foram, aí tá falando quem foram os filhos dele, depois os filhos de Cã foram, depois por último fala os filhos de Sem, entendeu? Sem era o mais novo, mas foi escolhido por Noé para sua primogenitura, né? Para entender as palavras. Então nós vemos a partir daí que ficou muito... Até então, todas as famílias da terra descendem de Noa. Pode ser em qualquer lugar do mundo que você estiver. Todas as nações descendem de Noa e dos filhos de Noa. Era para estar tudo perfeito, porque o Eterno já tinha destruído o mundo. Então ele falou bem assim, eu vou tirar Noa e os filhos deles, porque são uma família de justo, sadio, e vou fazer uma nova genealogia, vamos começar tudo novo. Mas ele já começou acontecendo um erro e aconteceu o que aconteceu. Então, a partir dali que Canaã foi amaldiçoado, então eles, os descendentes dele, já tinham no pensamento não, eu não vou ser servo, não.
eu nunca vou ser servo. Então eles perseguiam. Tudo que era de Shem, eles perseguiam. Tanto que a terra de Cush não tinha nada a ver com Cush, que é o filho de Canaã. Vou mostrar aqui a genealogia. Genealogia de Canaã. Os filhos de Ram foram Cush, Mitzraim, que é Egito, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sivar, Havilá, Savitá. Então, não tinha nada a ver. Se você olhar no capítulo 4 de Gênesis, fala o rio passava em Cush, o rio passava em Havilá, que são os filhos de Canaã, a terra de Canaã. Esses rios passavam por lá. Então, a partir dali, a gente vê, começou eles querem crescer, colocando um poder, porque não existia poder sobre pessoas, poder sobre animais. Ali eles inventaram um governo, inventaram religiões e programaram de fazer a Torre de Babel. E aonde que foi feita essa torre? Eles procuraram aquela área do jardim, né? A área que seria a área de Shem, porque eles falaram, eu não vou servir a Shem. O intuito deles era não servir a Shem. Não servir a Shem. Hora nenhuma eles tiveram ficaram tranquilos contra isso. Não. Eles falaram que nós vamos servir eles, não, nós vamos perseguir. Então, a partir daí, você vê o que aconteceu no Egito, a partir do Egito. Então, a partir daí, você vê toda a história. Aí, passando novamente a genealogia. Cush foi o pai de Nimrod. Nimrod foi o primeiro governante. Esse Nimrod, não sei se vocês já viram a história de Semíramis, Zeus. Então, o que eles falam? Que Nimrod ele foi colocado como um semideus, né? Até o dilúvio não existia idolatria. A partir daí, passou a ter idolatria. Eles tinham Semíramis. Semíramis casou com o próprio filho, que foi esse Nimrod, e ele foi morto. Eu não me lembro se foi um urso que matou ele, mas, e falam do deus Tammuz, né? Se eu não me engano, em Ezequiel fala que o povo estava em Jerusalém, de costa para o templo, voltado para o sol, orando a Tammuz. É a única passagem que você vai ver sobre Tammuz nas escrituras. Porém, Semíramis, essa história bem peculiar, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Semíramis, Zeus, todo um contexto ali que leva ao caminho da Trindade, para você ver onde que nasceu, né? Que não foi um negócio que nasceu de ontem, entendeu? Muitos anos que passou a existir isso. A partir dali, os cultos deles eram cultos sexuais, cultos idólatras. Então, Nimrod, ele fez um serviço excelente, que perdura até o dia de hoje, porque Roma seguiu essa linhagem de Nimrod, essa questão toda de idolatria, e sempre foram perseguidores de Shem, sempre, a vida inteira. Por quê? Porque eles não queriam seguir essa questão da maldição que foi feita. Porque Noé amaldiçoou, ele falou assim, não, eu não vou ser servo do meu irmão. Resolveram, então, construir uma torre. Essa torre, gente, não é uma torre, não era a torre de Pisa. Essa torre, você precisava percorrer 3 dias, andar 3 dias para fazer a circunferência dessa torre. Imagine o tamanho dessa torre. Nunca no mundo era para ver outra língua, a não ser a língua santa, né? Era só para ter o hebraico. Tudo, gente, tudo. Às vezes nós, conversando com outras pessoas que falam o mesmo idioma, às vezes a gente não se entende.
Agora imagine 70 línguas. 70. A confusão que foi feita a partir dali. Então, Nimrod queria tomar o lugar de Deus. Ele achava que ele iria conseguir tomar o lugar de Deus. Mas, a partir daí, Deus, desçamos e confundamos a língua. Foi simples. Porque o eterno que nós servimos, ele é verdadeiro. Ele é o único. Então, não tem nada que seja muito difícil para ele. Essa paraxá, a parte dela a gente vê como que foram as divisões, né, do que é o Oriente Médio. A gente vê a terra de Shem, né, que foi a herança de Noa, de Shem, a terra de Jefté, a terra de Cush. Então você vê que são todos perseguidores de Shem. Tanto Canaã, os filhos de Canaã, perseguem o povo semita, tanto Jefté. Por quê? Porque ele não era uma pessoa ruim. Mas por isso que a gente tem a questão da Lashon Hará, que é um mandamento de lotacer, não faça. Para você não fazer Lashon Hará, falar mal de alguém. E também não falar mal de ninguém, nem bem. Por quê? Porque a partir daí, se você fala bem, você faz a pessoa ter uma certa inveja ou ciúme de você. Porque Jefté não fez nada de errado. Jefté, vamos falar em hebraico, Jefté não fez nada de errado. Ele estava ali e ele era o primogênito. Entendeu? Só que Shem, Noa colocou ele como primogênito. Então, Cush mostrou a cara logo de início. Falou bem assim, mostrou que ele era da bagunça mesmo, da profanação, e fazia errado. Mas Jefté já foi aquele mais calminho. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo também que não mostra a cara logo no início, que se esconde, que é calminho, que é manso. Por quê? Porque vários povos são contra, são os filhos, né, de Jefté, são contra os semitas também. Por quê? Pela questão de inveja, de ciúme, de heranças. Então, gente, a nossa paraxá termina aqui. Foi bem resumida. Provavelmente eu tenho falado bastante rápido, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vocês coloquem no comentários, que eu vou responder exatamente no comentário, tá bom? Obrigado. Um bom Shabat para todos nós, que você faça um Shabat maravilhoso com a sua família, que possa estar servindo o Eterno da melhor forma, em adoração e somente ligado ao Eterno. Deixa para falar de dinheiro, de coisas mundanas, das suas vontades amanhã à noite. Fica 24 horas, porque vai ser bom para você, seu elo com Deus, e vai ser bom até mesmo para a sua saúde. Tá bom? Uma boa semana, um Shabbat Shalom. Até a semana que vem. Obrigada.